Uma pessoa com a mente maligna não escolhe local e hora para atacar. Mesmo ela estando no local de trabalho, com várias pessoas à volta, ele não hesitou e tirou ela desse mundo. Essa é a história de Anne Mary Lee. Deixa um like, um comentário e senta aí que eu te conto. Anne Mary Lee nasceu em 1985 em São José, na Califórnia, nos Estados Unidos. A família de Anne era descendente do Vietnã. Anne sempre foi muito tranquila e extremamente inteligente. A inteligência dela chamava muito a atenção. Por isso, ela ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Rochester, em Nova York, no curso de Biologia do Desenvolvimento Celular, com especialização em Antropologia Médica. Depois de formada, Anne fez pós-graduação e logo ela começou o doutorado em Farmacologia. Com apenas 24 anos, Anne era doutora pela Faculdade de Yale, em New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos. Resumindo, as pessoas falavam que ela seria o próximo Einstein. Além de ser uma pessoa que todos adoravam por ser tão querida e boa, ela era admirada pelo seu cérebro, com um alto QI. Não tinha nada, absolutamente nada, que desabonasse o caráter de Anne. Anne conheceu Jonathan Windowski e logo começaram um relacionamento. Tudo estava bem na vida de Anne. Ela estava de casamento marcado e extremamente feliz. Seu noivo, Jonathan, era maravilhoso para ela. Anne estava completa, profissionalmente e emocionalmente. Mas tudo mudou no dia 8 de setembro de 2009, faltando apenas 5 dias para a cerimônia de casamento. Nesse dia, Anne foi trabalhar na faculdade de Yale, onde ficava seu escritório. Perto das 10 da manhã, Anne se desloca para outro prédio do campus aonde ficava o laboratório de pesquisa. Nas câmeras de segurança tinha a imagem de Anne entrando no prédio, mas não havia a filmagem dela saindo. Nesse momento da vida, antes do casamento, Anne dividia uma casa com 5 colegas da universidade. Como ela era extremamente responsável com os horários e todas na casa perceberam que Anne ainda não havia chegado, uma das colegas liga para a polícia para informar o desaparecimento de Anne. Não são em todos os casos que a polícia age de imediato, mas no caso de Anne, a polícia não hesitou e logo começou a procurar por ela. Os investigadores fizeram o trajeto dela atrás de alguma pista. Quando os investigadores chegaram na universidade, eles perceberam a fartura de câmeras de segurança. Isso tornaria a investigação muito mais fácil. Os policiais viram também que para ter acesso aos prédios era necessário ter credencial, um cartão pessoal e individual para circular em todos os locais do campus. Imediatamente a polícia isolou o prédio que Anne entrou, para não haver pessoas circulando enquanto eles investigavam. A delegacia de polícia de New Haven chamou o FBI para entrar no caso. Tudo foi vasculhado, até um local onde o lixo da universidade era colocado. Eles estavam atrás de qualquer vestígio que levasse ao paradeiro de Anne Lee. Já era dia 12, 4 dias que Anne estava desaparecida. Nesse dia, a polícia achou roupas com sangue dentro do prédio que ela entrou. Essas roupas estavam dentro de uma lixeira. A polícia estava investigando freneticamente e a mídia já sabia o que estava acontecendo. Toda a imprensa acompanhava o caso. Dia 13, o dia do casamento de Anne e Jonathan, os policiais acharam um corpo. Cães farejadores sentiram o cheiro forte. O corpo de Anne estava dentro de uma parede num porão do prédio, com a cabeça para baixo. O corpo estava virado ao contrário.
Infelizmente, a polícia tinha que dar a notícia para a família e para o futuro marido de Anne Lee. Até esse dia, todos estavam esperando que Anne fosse encontrada com vida. Ninguém acreditava que isso fosse possível, porque Anne era adorada por todos e ela não tinha inimigos ou desafetos. Para todos da família, isso não tinha explicação. A maneira como o corpo foi encontrado era uma cena de terror. Quem fez aquilo estava com muita raiva. O médico legista atestou que a causa foi asfixia traumática por compressão. A mandíbula e a clavícula estavam fraturadas. O legista ainda informou que quando isso aconteceu, ela ainda respirava. Também foi encontrado no corpo dela fluido masculino. Vocês sabem qual? Antes de encontrarem o corpo, a polícia falou com todos do campus, funcionários, professores, alunos. Uma dessas pessoas que a polícia interrogou foi Raymond John Clark. A polícia tinha interesse nele porque ele trabalhava no mesmo laboratório que Anne. Portanto, ele era próximo à vítima. Clark disse aos policiais que viu Anne sair do laboratório com sacos de comida para ratos e um caderno. Clark não era aluno da mesma universidade. Ele apenas trabalhava no laboratório com Anne. Clark foi descrito como grosseiro e rígido com os alunos quando os mesmos não limpavam o laboratório depois das aulas. Clark chegou a enviar mensagem para Anne porque ele estava insatisfeito porque ela havia deixado gaiolas de ratos sujas. A polícia levantou os passos de Clark no dia do desaparecimento. Entre 10 da manhã e 2 da tarde, Clark entrou no laboratório onde Anne estava e em outra sala ao lado 55 vezes. Isso demonstrou o quanto ele estava nervoso. E no interrogatório, a polícia observou que ele tinha arranhões nos braços. As câmeras de segurança mostraram que quando ele saiu do prédio, ele trocou de roupa. Ou seja, ele chegou com um uniforme e saiu com outro. Uma pessoa que trabalhava no laboratório falou para a polícia que viu uma caixa de lenços umedecidos com sangue no mesmo local que Anne estava. E essa pessoa viu ainda Clark mexendo na caixa de lenços dentro do carrinho de lixo. Essa pessoa falou também, depois do desaparecimento de Anne, Clark limpou o laboratório incessantemente, como se quisesse apagar alguma coisa. Dia 10 de setembro, 2 dias depois do sumiço de Anne, a polícia já tinha um relatório cheio de evidências contra Clark. A caixa de lenços e o jaleco de Clark numa lixeira, com pingos de sangue, eram evidências materiais. O jaleco era o mesmo que Clark usava antes de ir embora, quando trocou de roupa. Os investigadores pegaram uma escova de dente de Anne para comparar o DNA dela com os fluidos encontrados na caixa de lenços e no jaleco de Clark. E bateu. O sangue era de Anne Mary Lee. A polícia não tinha mais dúvidas. Eles sabiam quem era o autor. Além de ser interrogado, Clark também fez o teste do polígrafo e ele não passou. Os investigadores da polícia, enquanto vasculhavam o campus, acharam um teto falso no corredor perto do laboratório que Anne estava. Lá eles acharam um par de botinas de Clark, com vestígios de sangue, e um par de luvas com o mesmo fluido também foi achado. A polícia local e o FBI tinham provas incontestáveis contra ele. Esse momento que nós estamos é o momento das investigações, quando eles ainda não haviam encontrado o corpo. E depois de achar o corpo, no dia 17 de setembro, os investigadores prenderam Raymond John Clark. Imediatamente ele se declarou
inocente. E só em janeiro de 2010, Clark se declara culpado, só para obter vantagem na sentença. Se declarando culpado, sua pena seria diminuída. São acordos que o réu faz com o Ministério Público. E em 17 de março de 2011, Clark disse ao juiz que nunca quis machucar ninguém, mas ele havia falhado. A sentença foi 44 anos por assassinato, mais 20 anos por abuso. Pessoas próximas disseram que Clark tinha ciúmes de Anne Lee, porque ela era infinitamente melhor do que ele. Ela era uma jovem brilhante que perdeu a vida porque um fracassado ciumento resolveu que ela não merecia tudo que tinha e tudo que era. Anne era uma excelente profissional, já tinha escrito artigos científicos, era muito renomada, era uma promessa para a ciência devido às pesquisas que ela fazia. Raymond John Clark tirou do mundo uma pessoa que poderia contribuir grandiosamente com o seu talento e a sua inteligência. Te inscreve no canal, deixa um like e um comentário e até o próximo vídeo.